Você já imaginou ficar num lugar paradisíaco, mas convivendo só com a sua sogra, o seu sogro, ou com seu genro ou nora? O que ia dar isso? Ia dar bom? Ia dar ruim? Você tá no canal Chá das 5, eu sou a Roberta Savoia e hoje a gente vai falar sobre ilhados com a sogra. Olha, eu acho que eu ia me dar super bem nesse jogo, porque eu sempre me dei bem com as mães dos meus namorados, enfim. Mas tem gente que tem conflito real. E eu tô falando aqui de um reality, né, pela primeira vez. Eu não sou muito de assistir reality, porque sempre quando tem opções, eu acabo indo pra ficção. Só que eu fui fazer um estudo, né? Eu tava escrevendo um projeto e fui fazer um estudo e fui assistir. Gente, não consegui parar de assistir Ilhados com a Sogra. Não consegui parar. Eu achei emocionante, bem feito, esperto, inteligente. E é um formato novo, né? Não é igual America's Got Talent, The Voice. Não é um formato que já existe, né? Então, claro, ele pega um pouquinho de cada coisa, né? Daqueles realities que a gente já conhece. Tem convivência, tem jogo, tem ganhar pontos. Mas ele tem várias reviravoltas. Por ele ser um formato novo, você vai se surpreendendo, né, a cada momento ali. Bom, vou dar spoiler, tá, gente? Ó, avisando, spoiler alert aqui. Vou dar spoiler. Logo no primeiro dia que eles chegam à ilha, os casais estão achando que eles vão participar de um game. Só que aí chegam as sogras. E aí a Fernanda Souza fala: agora vocês podem se despedir. Aí eles vão e se despedem das mães e tal, e das sogras. Só que ela fala assim: vocês se despediram, mas se despediram da pessoa errada. E aí ela deixa ilhados as sogras e as noras, ou genros, né? E os filhos, teoricamente, vão embora. Só que eles ficam em outra parte da ilha, num bunker, assistindo o comportamento dos seus cônjuges com suas mães. É muito bacana, gente, é muito bacana. Na competição, eles precisam, né, fazer provas juntos. Os filhos, os sogros, os genros, eles formam uma equipe, né? E eles têm que ganhar favos, que são pontos que eles vão adquirindo ali. E quem tem mais favos ganha o prêmio de R$500 mil. O que acontece? Só que o mais interessante não são os jogos, é a convivência mesmo. Porque eles fazem truques assim que deixa tudo mais interessante. Por exemplo, uma conversa que as pessoas têm, ou uma dinâmica em família, eles deixam os filhos escutarem, né? E assim, isso vai dando uma emoção, que quem tá fora ali da convivência, que são os filhos, eles conseguem ter uma noção melhor das pessoas ali, e quem tá dentro já tem complicações, picuinhas, e eles escolheram muito bem aqueles personagens. A gente chama de personagem quando existe, até em não ficção, em documentário e tudo, a gente chama essas pessoas que participam de personagens, né? Para escolher essas pessoas, a equipe faz toda uma pesquisa para ver quem é interessante, para ver quem daria caldo, né, num programa assim. Tem várias entrevistas antes, tem todo um trabalho para escolher quem vai estar nesse programa, né? Porque se as pessoas não forem interessantes, não dá liga e aí o programa não vai, porque ele tem vários mecanismos de roteiro, mas depende muito também do carisma e do que acontece nesse lugar, né? E eles tiveram uma sacação ali, tem um problema ali de convivência que foi causado pela estratégia de jogo de uma das sogras, assim. E aí aquilo gera um bafafá que é carregado em todo o programa, né? E fora os bafafás muito reais, assim,
tem uma treta ali de família que é, assim, é duro de assistir, porque ela é muito... Eu acho que aquela família ali deve ter ficado péssima depois da exposição do programa, né? Já não era boa relação e eu acho que piorou muito. Mas é isso que a gente quer ver numa história, quando você liga um filme, quando você liga uma série. A gente quer ver treta, né? Tanto é que a gente busca, os filmes eles trazem o conflito, né? E a gente fica ali grudado porque existe o conflito. Se não existe o conflito, não acontece nada e a gente não gosta de ver. E é isso que a gente quer ver também em reality, né? E eles fazem isso muito bem. Destaco aqui duas sogras, a Severina, a dona Severina, que tem uma história de vida comovente e ela realmente é uma personagem no jogo, é uma personalidade presente demais e muito interessante. E também a Socorro, que é super carismática, ela foi a pessoa que mais ganhou seguidores no Instagram depois do programa. Agora, eu aconselho vocês, se vocês não gostam de spoiler, não vá procurar as redes sociais dos personagens antes de terminar de assistir, tá? Porque tem spoiler, logo no perfil, assim, dos vencedores. A estrutura, né, da série, ela tem 8 episódios e tem mais ou menos 1 hora, quase 1 hora ali cada episódio. E assim, você não quer parar de ver. E outro ponto alto que eu acho da série é a escolha da Fernanda Souza. Ela é super autêntica, ela é alegre, ela tem uma personalidade leve, né? Chega ali, leve, e eu acho ela muito real. Ela se envolve mesmo com o drama daqueles personagens e ela chorou algumas vezes. Eu acho bonito de ver. Você vê que ela tá ali com o coração mesmo. E eu acho que o programa tem essa coisa de legal. Ele trabalha realmente a relação entre as pessoas. Ele conseguiu trazer isso. A Fernanda corrobora esse sentimento, né? Essa questão que eles querem trabalhar, que é do relacionamento entre família, né? Interfamiliar. E eu acho uma escolha acertadíssima a Fernanda Souza. Então é isso, gente. Eu acho que vale super a pena assistir. Garanto pra vocês, se vocês começarem, vocês não vão conseguir parar. Depois me conta o que vocês acharam.